É a parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, e nunca esmorecer, e nunca esmorecer. E nunca esmorecer. Repita comigo. Orar sempre e nunca esmorecer. Repita de novo. Se você repetiu, bote corações ao alto aqui para eu ver. Orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Porque está cheio de gente esmorecida aqui. Gente sem vontade de viver, gente com medo de morrer, gente com medo do futuro, gente angustiada, gente que está desanimada porque foi traída, gente que quer desistir porque achou que tudo ia ser automático, porque ensinaram para você uma automaticidade que não existe no reino de Deus. O reino de Deus é trabalho para agricultor, para gente paciente, é plantinho, que não cresce assim da noite para o dia. O que cresce da noite para o dia é erva. No reino de Deus, plantas que valem a pena, você planta sementinho, como de um grão de mostarda. E espera, e espera, e espera, e espera, até que ela cresça. Você planta carvalhais, você planta sicômoros, você planta plantas frutíferas que vão alimentar e dar sombra para homens, aves e animais. Você planta as melhores plantas, você planta videiras, come suas uvas e deita debaixo de suas sombras. Você planta oliveiras que podem viver 1000 e tantos anos, que aguentam todas as estações do ano e não se cansam nem se fatigam. É isso que você faz no reino de Deus. As coisas não são mágicas, elas crescem no crescimento da paciência, da perseverança, da continuidade, da insistência, da atitude positiva, do bom ânimo, como mandou Jesus. Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, isso leva tempo, isso acontece, mas tem de bom ânimo, que é o antídoto para o desespero das angústias. E olhem para mim, que atravessei tudo e venci o mundo e abri os céus para a ressurreição de todo aquele que creia em vida eterna. Olhem para mim. Então, é uma parábola para sempre nunca esmurecer, corações ao alto, orar sempre nunca esmurecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Aquele cara só fazia o que ele queria, na hora que ele queria, não estava aí para ninguém. Era um sujeito que não era amigo de ninguém, que não bebia com ninguém, que não devia nada a ninguém, e, além de tudo, era um arrogante, soberbo, perverso, intolerante, sem empatia, sem solidariedade. Era um cara ideal para ser um carrasco, um torturador, não um juiz. Porque juízes têm que ter empatia, têm que ter solidariedade, têm que olhar todas as coisas por todos os ângulos, tem que ter o olhar da lei, mas a lei tem que estar submetida à justiça. Não é a lei que determina a justiça, é o senso e é o espírito de justiça que aplica a lei. Para isso tem que haver o olhar que contemple os significados da justiça vista por cada ângulo.
E a lei é aplicada de acordo com a dosimetria desse olhar justo e de apreciação sindrômica, para olhar por tantos ângulos diferentes para aplicar a lei com justiça. Do contrário, a lei se torna injusta e perversa, se não for vista com essa justiça que contemple todos esses aspectos. Não é o caso desse homem, esse cara aqui é mau. Como está cheio de juiz mau, juiz perseguidor, juiz de todo tipo. Esse aqui não é aquele tipo que tem amizades, que é padrinho do casamento das pessoas mais ricas, que já fica com o rabo preso até a 5ª geração. Não, não, não. Esse não é nem aquele juiz imparcial. Esse é o juiz perverso. É o juiz da veneta. E é esse cara que habita essa cidade, que é o juiz desse lugar, dessa comarca. Que coisa mais horrorosa ter uma comarca onde o juiz é um perverso que julga conforme o humor e o capricho dele, daquele dia, daquela hora. Então, havia esse juiz, e havia esse juiz, mas a ênfase é no havia também. Havia uma certa cidade, numa certa cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Mas lá nessa cidade havia também. E o Evangelho é maravilhoso, porque do ponto de vista da narrativa humana, o poder está na mão do juiz. Do ponto de vista do Evangelho, o juiz é um coadjuvante perverso, só isso. E a ênfase desse também é de engrandecimento do segundo personagem da narrativa da parábola. Havia um juiz mau, mas havia também naquela mesma cidade, no mesmo lugar, uma viúva. Não tinha marido, não tinha ninguém, não tinha filhos, não tinha voz, não tinha lugar de fala, não tinha ninguém em favor dela, não tinha ninguém cedendo o Instagram para ela queixar coisa alguma, não tinha. Ela era sozinha, mas nem tanto. Hashtag só que não. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com o juiz mau. Todo dia esperava na porta do tribunal. E quando ele entrava, naqueles dias em que Jesus falou isso, os juízes muitas vezes ficavam na porta das cidades. Mas dependendo da cidade, se já fosse uma cidade com estrutura romana, tinha um pequeno fórum, um lugar aonde o juiz ia. Não interessa, o ambiente é esse. Ela ficava à porta de entrada ou de saída do juiz. Ou à porta da casa dele, ou à porta do lugar onde ele ia para julgar, ela estava à porta. Ela estava à porta. Ela estava à porta. Responda isso, repita isso aqui comigo. Ela estava à porta. Ela estava à porta. Essa gente da porta é quem decide tudo. É essa gente da porta. Pode ser uma viúva. Pode ser a pessoa mais fraca da cidade. Mas o que interessa é saber estar à porta. À porta das decisões. O lugar dessa mulher é um lugar de extraordinário positioning, porque ela está à porta do julgamento, à porta do juiz. Na saída ou na entrada, ela estará lá todos os dias, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Para piorar, ele ainda tinha um adversário que queria talvez a casa dela, a gleba dela, que ela recebeu de herança do marido.
indebitamente, queria fazer mal a ela, e na medida em que o adversário a oprimia, ela acochava o juiz à porta, dizendo: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Ele, por algum tempo, não a quis atender, não desejou, não quis. Era implicância dele, dizendo: eu sou esse cara que não temo ninguém, vou me deixar importunar por uma velhota fraca, que não tem ninguém por ela, não tem, mesmo que tivesse, ninguém me intimida. Muito menos uma viúva inexpressiva. Não a quis atender por algum tempo, mas depois disse consigo mesmo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva vem todo dia me importunar, como ela habita a minha porta, me importuna na entrada, me importuna na saída, dizendo: julga a minha causa, eu julgarei a sua causa, para não suceder que por vir ela venha molestar-me indefinidamente e me enlouqueça de ódio, de raiva, me faça perder a cabeça. Deixa eu me livrar dessa molestadora que habita a porta. Então disse Jesus: considerai no que diz esse juiz iníquo, que diz: eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. No entanto, essa viúva não sai da minha porta. Jesus disse: considerai no que ele disse, eu vou atender para ficar livre do molestamento. Considerai no que diz este juiz iníquo. E o que Jesus está nos dizendo é: se alguém desse nível, desse diabolismo, dessa antipatia, ou alguém dessa falta de empatia, ou de alguém quase que dessa psicopatia, porque ele não se importa com ninguém, vidas não importam. Era o que ele podia mandar escrever na porta da casa dele. Vidas, dores, angústias não importam para mim. Eu existo para mim mesmo e de mim mesmo. Jesus disse: vocês viram como o ser que é a antítese de toda compaixão, de toda bondade, de toda solidariedade, de toda empatia, tomou uma atitude positiva em favor da mulher, só para ficar livre do importúnio. Considerai o que o homem mau diz, para vocês entenderem o que o Deus bom afirma. Tomem o extremo da maldade para vocês entenderem o mínimo da solidariedade, da compaixão e da misericórdia de Deus. Partam do exemplo mais horroroso e vejam que mesmo o mais ímpio se verga para se ver livre da resistência, da perseverança que se planta à porta. Agora imaginem vosso Pai Celeste, que sabe o que necessitais, que é bom, que é misericordioso, que é justo, que ouve orações, que me manda dizer a vocês, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer, e eu vos tenho dado a conhecer princípios que dizem que aquele que bate, a esse se abre, o que busca, encontra, aquele que de fato pede, recebe,
O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer que ele é assim. Fui eu que ensinei a vocês a orarem, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ouve a minha oração. Ouve a minha oração. O juiz iníquo não suportou a oração da mulher que estava à porta. Eu sou a porta. Vocês estão em mim. Se o juiz não aguentou a oração da mulher, da fraqueza impertinente, que se punha à porta todo dia, como é que vocês acham que o meu Pai Celeste não ouvirá a voz desses que habitam a porta da vida, a porta da esperança, a porta da liberdade, a porta da graça pela qual a gente entra e sai e acha pastagem?